Todos os dias somos desafiados a fazer algo novo e de novo quantas vezes forem necessário. Você talvez já deve ter ouvido essa frase: aquilo que não te desafia não te transforma. E é uma verdade. Essa belíssima frase, ela nos fala que a vida ela é feita de desafios. Por isso que o Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, vai dizer: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aí nós vamos ver um versículo em Josué 1,9 que vai dizer: não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo. Esse versículo fala o quê? De sermos desafiados. Desafios dói, causam incerteza, mas a sua fé, porque a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vi, mas eu creio que vai acontecer. Ela tem que estar acima dos seus desafios, dos seus medos, dos seus anseios, das suas incertezas. E sobre isso tem um exemplo que nós vamos ver claramente, que fala de Davi, né? Achei Davi homem segundo o meu coração. Mas, pastor Elaine, para ser homem segundo o coração de Deus, precisa ser perfeito? Não, Davi cometeu 2 erros, matou e adulterou. Nem por isso deixou de ser homem segundo o coração de Deus, porque quando Davi se arrependia, ele se arrependia verdadeiramente no coração. Então, por que eu comecei com essa frase dizendo: aquilo que não te desafia, não te transforma? Davi, ele foi desafiado a lutar com o mais temível gigante da época, o gigante filisteu. O seu pai Jessé pediu para que ele fosse, né, a palavra relata em 1 Samuel, no capítulo 17, que ele fosse até o campo de batalha, campo de Dura, para levar lanchinho para os seus irmãos. Chegando lá, ele ouviu um burburinho, que tinha um certo gigante que dizia que ia garantir, né, proteção para aquele que lutasse com ele e vencesse. Então Davi ele vai lutar. Mas quando Davi vai lutar, ele vai ser desmotivado pelo seu próprio irmão, que vai dizer que ele não, quem ele está pensando que é, o que ele está fazendo ali. Mas muitas das vezes, meu amado, Deus complica, descomplica e depois explica por que complicou. Se Deus está complicando a sua vida, é para servir de testemunho. Mas para isso você precisa ter fé. Para isso você precisa acreditar, porque Ele é o dono do impossível, Ele é o Deus das causas impossíveis. Possível façamos eu e você. Qual é o possível? Aquilo que não te desafia, não te transforma. Você precisa ser desafiado para ser transformado. Olha que coisa linda. E o desafio eu sei que dói, o desafio mexe com a nossa estrutura. Mas olha, Davi foi para o campo de batalha e ele desafiou um gigante que ele não era guerreiro, ele era o quê? Ele apacentava a ovelha que nem era sua, era do seu pai Jessé. Havia gigantes, e havia guerreiros. Esses guerreiros não eram o quê? Compatível para lutar com aquele que os desafiava. Então, muitas das vezes, Deus vai te levar para um lugar que você vai ter que florescer, mesmo sem você querer. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você vai ser desafiado contra os seus princípios para você conseguir chegar. Assim foi Davi. Davi foi lutar, os próprios gigantes, o irmão, muitos disseram que ele não ia conseguir, porque olhava pelo tamanho, olhava pela estrutura, mas Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. E o coração de Davi era cheio de Deus. O seu coração é cheio de Deus? Então você vai chegar lá. E aí Davi vai lutar. E Davi vai dizer uma frase que eu quero que você repita todo dia para você. Você vem a mim com escudo, com ferramentárias e equipado. E eu vou no nome de um Deus vivo. Diz que Davi passou no ribeiro e pegou 5 pedrinhas. Porque Davi vai fazer o que ele sabe fazer. Você fazendo o que você sabe fazer, você vai longe. O que Davi sabia fazer? Tocar arpinha, né? O rei Saul, para acalmá-lo, os espíritos que o incomodavam, e atirar. E aí Deus o chama para uma batalha. Ele nem sabia. Mas Deus nunca vai te chamar para você fazer algo que você não saiba fazer. Davi vai lutar. Pega 5 pedrinhas no ribeiro, porque eu acho que Davi pensou assim, a palavra rema não está escrito isso, né? A palavra bíblica sagrada. Se eu errar, eu tenho 4. Mas a pedra que ele pegou foi certeira. E olha, ele vai rodar, girar e pum! Só que Davi ele vai cortar o mal pela raiz. Quando o gigante cai, ele vai cortar a cabeça, porque senão o gigante ia correr atrás dele. Cego, cotó, sem olho, mancando. Então todos aqueles que te rodeiam vão ter que ficar de pé para ver tua vitória. E o nome de Davi foi reconhecido ali. Muitas das vezes o seu nome vai ser reconhecido quando você sair da sua zona de conforto. Se Davi tivesse lá, né, não obedecesse seu pai, tocando arpinha pro rei Saul, ou, né,
lá com as ovelhas do pai, ele não ia ser reconhecido como um rei, um grande guerreiro. Então, não tenha medo. Aquilo que não te desafia, não te transforma. Você precisa ser transformado e vai ser desafiado. Pegue essa senha.